Florianópolis, esse lugar maravilhoso, essa Ilha da Magia, que apesar de ter bastante gente nesse momento aí por aí, sempre é uma energia interessante para quem mora em São Paulo. E quem já viveu em São Paulo ou passou por lá sabe a importância de se ter esses momentos. Eu quero fazer uma dedicatória especial para essa conversa nossa, para uma pessoa que recentemente passou a admirar um herói latino-americano. Eu, sempre que venho aqui, eu e a Vera, minha companheira, a gente sempre fica muito feliz de encontrá-la. Então, eu quero dedicar essa roda de conversa a uma pessoa que aprendeu a gostar, admirar e acompanhar a obra de Ernesto Che Guevara, que é a Dona Ismênia. Bom, gente, já que começamos com poesia, eu vou um pouco na literatura ainda, lembrando de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, no Grandes Sertões Vereda, tem uma frase que eu acho que cabe muito bem para esse momento. Vivendo se aprende, mas o que se aprende é só fazer maiores perguntas. E eu acho que o que a gente está vivendo na América Latina atualmente é exatamente isso. Nós estamos nos fazendo muitas perguntas. O que está acontecendo? Parece que a América Latina está em chamas, em vários pontos, vários países. A gente acompanha crises. Se fizermos um panorama geral, a situação é de perplexidade, porque somente a questão econômica não explica o que está acontecendo, porque tivemos e temos atualmente no Chile uma explosão social, fundamentalmente por conta de uma situação econômica, onde as pessoas se revoltaram, estão revoltadas por conta da privatização da saúde, da educação, da previdência, um cenário muito insuportável. O maior índice de suicídios entre as pessoas mais velhas na América Latina se localiza no Chile. Ou seja, um país sem perspectivas, de repente acende uma chama e temos aí manifestações diárias em relação a essa situação. No entanto, se a gente vai para a Bolívia, que é um país que vinha apresentando e ainda está apresentando nos últimos 10 anos um crescimento de 5% ao ano, é o maior índice de crescimento da América Latina. Se reduziu a pobreza, se aumentou a capacidade de compra das pessoas, ou seja, a situação econômica da Bolívia é uma situação muito boa em relação aos demais países. E, no entanto, o que acontece lá? Acontece também uma situação de crise política, onde o presidente que ganhou a eleição é obrigado a renunciar para uma oposição que numa mão leva a Bíblia e na outra leva um porrete. Então, eu faço essa introdução porque somente a questão da economia não explica, porque se a situação da Bolívia, com uma situação econômica boa, estivesse as coisas caminhando, isso não aconteceria. Então, existem mais elementos por trás dessa crise geral que está acontecendo na América Latina e que a gente precisa, numa roda de conversa como essa, discutir. Talvez a explicação para isso, ou as explicações para esse cenário, elas não estejam mais naquela caixinha que a gente estava habituado a tratar as nossas análises. Ou seja, somente uma questão de um governo de direita, um governo de esquerda, um governo mais ao centro, uma crise econômica, uma crise social. São vários elementos que estão misturados nisso, né? E aí eu trago um outro autor que eu acho que é interessante, eu me permito ler para vocês, porque, de certa forma, traduz
como eu, pelo menos, estou vendo esse cenário. É o Boaventura de Souza Santos. Ele lançou um livro, A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas. É da editora Boitempo. E ele diz assim: quando um dia se puder caracterizar a época em que vivemos, o espanto maior será que se viveu tudo sem antes nem depois. A causalidade pelo simultâneo, a história pela notícia, a memória pelo silêncio, o futuro pelo passado, o problema pela solução. Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas às vítimas. Os agressores foram condecorados por sua coragem na luta contra as agressões. Os ladrões foram juízes. Os grandes decisores políticos puderam ter uma qualidade moral minúscula quando comparada com a enormidade das consequências de suas decisões. Foi uma época de excessos vividos como carências. A velocidade foi sempre menor do que devia ser. A destruição foi sempre justificada pela urgência em construir. A opinião pública passou a ser igual à privada de quem tinha poder para publicá-la. O insulto tornou-se o meio mais eficaz de um ignorante ser intelectualmente igual a um sábio. Eu vou repetir essa frase. O insulto tornou-se o meio mais eficaz de um ignorante ser intelectualmente igual a um sábio. Mudar os nomes das coisas para as coisas se esquecerem do que eram. Assim, a desigualdade passou a se chamar mérito. A miséria, austeridade. Guerra civil descontrolada passou a ser chamada de intervenção humanitária. A guerra civil mitigada se transformou em democracia. A própria guerra passou a se chamar paz, para poder ser infinita. Esse é o cenário que nós vivemos. Nós estamos aqui hoje em busca de algumas respostas. E eu, desde a minha posição de jornalista, com especialização em América Latina, tenho um programa de rádio que fala só sobre isso todo o tempo. Estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo com foco nisso. Eu devo confessar para vocês, a posição mais sincera é: não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque essas variáveis todas são inéditas no nosso cenário. Como que num país como a Bolívia, onde a situação econômica é boa, existe o que aconteceu. E está acontecendo, na verdade, já se contabilizam mais de 20 mortos até o dia de hoje. Como explicar a situação do Peru, onde teve uma crise também muito séria há pouco tempo? Na Colômbia agora, na semana que vem, vai haver uma greve geral contra medidas econômicas do atual governo. A Venezuela segue sendo um ponto-chave na relação geopolítica dos Estados Unidos com a América Latina. Na Nicarágua temos problemas. Nicarágua, onde eu conheci o Nelson, nós temos problemas, mesmo sendo um governo que se reivindica da esquerda. Então, tivemos eleição no México há um pouco mais de ano, e venceu um candidato de esquerda, o Manuel López Obrador, acendeu uma chama importante. Recentemente tivemos a eleição na Argentina de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner Fernandes, né, a dupla Fernandes, que também reavivou aí o nosso espírito.
Logo mais vai ocorrer o segundo turno das eleições no Uruguai, e depois o nosso companheiro vai poder falar um pouco mais sobre isso. A Frente Ampla, que está no governo desde 2005, 2006, ganhou o primeiro turno, mas tem dificuldades para vencer o segundo turno, porque a direita toda se unificou, inclusive com o lançamento de um militar que criou um partido com posições muito semelhantes à que o Bolsonaro expressa. Então, nós temos hoje um quadro muito confuso para simplesmente cravar, olha, vai ser assim, vai ser assado, ou vai por aqui, ou vai por ali. Então, o melhor que a gente tem a fazer é realmente uma roda de conversa. É que a gente consiga debater, ouvir opiniões, até porque é muito difícil a gente acompanhar, e eu digo isso de carteirinha, através da mídia tradicional. Se a gente olhar o que estão dizendo os jornais da Bolívia sobre o que está acontecendo lá, você vai achar que é outro país, porque parece que está tudo certo. Que o fato de um presidente ter ganhado uma eleição e ter sido expulso ou obrigado a renunciar é um fato comum da democracia. Isso é muito preocupante, porque nós que viemos de uma tradição de luta, uma tradição pela democracia, uma luta que não se apaga, tanto é que estamos aqui até hoje fazendo essa luta diária, nós temos que buscar nessas conversas os caminhos possíveis para se enfrentar isso. E eu quero destacar aqui alguns pontos, e depois já podemos fazer o que é o nosso objetivo, que é conversar. O primeiro ponto: precisamos mais do que nunca estarmos aqui, fazendo isso, estamos juntos. Acho que nunca, na nossa história mais recente, foi tão necessário que uns estivessem tão juntos dos outros, que a gente estivesse se abraçando, trocando ideias, conversando. Segunda coisa, não é necessário heroísmos. A época dos heroísmos, ela foi importante, mas hoje, mais do que heróis, nós precisamos de pessoas que entendam, compreendam, analisem e troquem entre si as diferentes questões que estão acontecendo. É necessário que todos nós tenhamos essa tranquilidade, porque às vezes também algumas pessoas, até diante de situações difíceis como essa, acabam fazendo um jogo que não interessa, no sentido até de determinadas atitudes que podem comprometer, nesse momento, uma situação que já é difícil. Então, não precisamos de heróis, precisamos de companheiros e companheiras, em primeiro lugar, vivos, estando aqui. Terceira coisa, a democracia. No fundo, o que está sendo questionado é a democracia. Se a gente buscar nas conversas aqui fora, não nesse ambiente, mas se a gente sair aqui na rua e tal, e perguntar, mas escuta, você gosta de algum partido? Não, todo mundo é igual, todo mundo é corrupto, isso não interessa. Há um descrédito total nos partidos políticos, incluindo os de esquerda, e eu diria também os de direita. Há um descrédito em relação à institucionalidade do funcionamento da democracia. E isso é muito sério, porque na medida que os partidos políticos, que são aqueles que vocalizam o funcionamento da democracia, ficam em descrédito, necessariamente isso abre as portas para o inferno. Isso abre as portas para aquilo que existe de pior na sociedade. E é isso que nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil.
a dificuldade que está sendo de conversar com as pessoas, de conversar na própria família. Eu aqui aposto que deve ter muita gente aqui que cortou laços familiares ou que está com dificuldade para fazer aquele almoço de domingo, porque está muito difícil conversar. Então, como é que a gente faz para recuperar essa capacidade de conversa, de tolerância e de buscar um caminho que não vá para o pior? Nós temos que, eu sempre insisto muito nisso porque é importante, nós precisamos permanentemente estudar, ler, se informar, ter uma formação política. Porque a formação política não é a formação política partidária só, mas é uma formação política no sentido de entender essa complexidade. E as pessoas estão nesse descrédito por um fator também muito evidente, assim. As pessoas estão cansadas de não acreditar mais no seu futuro. Esse é o pior cenário que a gente pode encontrar. Porque mesmo aquelas pessoas que apoiam o atual governo brasileiro, elas também apoiam, principalmente também por ser contra aquilo que foi criado como fantasma, né? O antipetismo, anticomunismo, essas coisas, mas fundamentalmente elas também não têm um projeto. Elas não acreditam numa coisa concreta. São palavras de ordem que, jogadas até pela mídia, acabam se convertendo em como se fosse âncoras para aquela pessoa ficar verbalizando coisas que não têm consistência, mas também não vão levá-las a lugar nenhum. Eu estou falando isso porque quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal achincalhado, e aqui também não vou entrar no mérito se mereceu ou não mereceu, mas quando você tem um STF achincalhado da forma que está sendo, realmente nós estamos numa situação limite, numa situação muito perigosa, né? Evidentemente que nem, eu falei aqui, não precisamos de heróis, mas também não significa a gente ficar pacientemente esperando o trem passar por cima de nós, certo? É notório o caso da Alemanha, quando Hitler, pelas eleições, ganhou o governo, que ali a comunidade de judeus, num primeiro momento, achava que aquilo seria contornável. E houve o desastre que houve. Então nós também, ao mesmo tempo que não precisamos ser heróis, também não precisamos ser tão pacientes a ponto de esperar que a desgraça se abata sobre nós de forma total e irreversível. Então, a nossa defesa, e é nisso que eu quero insistir, da democracia, ela é fundamental. Nós não podemos perder isto. Podemos apontar as insuficiências da democracia, e eu acho correto fazer isso. Essa democracia ainda não nos representa como deveria ser. Mas se a gente não defender esse mínimo de democracia que a gente tem, nós também corremos o risco de ficar falando entre nós e com sérios riscos de nos tornarmos vítimas dessas agressões à democracia. Então, esse valor fundamental da democracia, pelo menos no campo da esquerda, ele tem que ser absoluto. Porque se ele não for absoluto, nós daremos margem para interpretações de que nós somos os antidemocratas. Se a gente pegar todo o processo que resultou na prisão do ex-presidente Lula, por exemplo, um processo altamente questionável do ponto de vista jurídico, e que depois as revelações do The Intercept mostram o caráter político dessa ação, nós vamos ver que há uma tergiversação dos conceitos, né? Como dizia aqui o Boaventura de Souza Santos, os democratas são chamados de antidemocratas. Os que lutam contra a corrupção
são chamados de corruptos. Nós que lutamos pela democracia somos chamados de querer a ditadura. Esta inversão, ela não é do nada. E essa é a dificuldade de quem analisa o cenário político desenvolver, porque também não é fácil identificar. Não basta chegar e falar assim, a culpa é da TV Globo. Até porque, casualmente, de forma irônica, hoje, tanto o Lula fala da TV Globo, como o Bolsonaro fala contra a TV Globo. Então não é um cenário simples. Há 15 anos, havia a bandeira, fora a TV Globo, o povo não é bobo. Essa mesma palavra de ordem hoje está na boca de quem apoia o Bolsonaro. Então alguma coisa está se mexendo e nós precisamos captar isso. Caso contrário, o trem vai passar e a gente vai ficar para trás. E uma coisa que eu acho que é importante a gente buscar, identificar, é o papel da juventude. Definitivamente, nós fomos criados, e eu digo por mim, pela idade que tenho, pela história que tenho, fomos criados dentro de determinados parâmetros políticos, de critérios que valorizam a vida, os direitos humanos, a solidariedade, o afeto, a afetividade nesse sentido. Eu não vou falar afeto aqui porque tem psicanalistas aqui, e afeto para a psicanálise tem outras conotações, mas a afetividade, o amor, nós fomos formados por esses valores. São valores que eu tenho certeza, não só por mim, mas acho que por vocês, a gente vai terminar a nossa vida defendendo esses valores. Agora, como defender esses valores em meio a uma sociedade em profunda mexida? É aí que eu chamo a atenção para o que a juventude está pensando. E aqui eu vou relatar um caso pessoal para dar ideia do que eu quero falar. Eu e a Vera fizemos um encontro lá em casa para um amigo do nosso filho, que tem 20. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaHits.